Fala a verdade comigo, em algum momento você já teve trauma dos carboidratos, teve fobia dos carboidratos, achou que se comeu carboidrato você já engordou 10 quilos? Na verdade não, tá? Eu quero clarear um pouco na tua cabeça a respeito do papel dos carboidratos dentro do seu corpo e eu quero tirar esse medo seu dos carboidratos também. Fala a verdade comigo, em algum momento você já teve trauma dos carboidratos, teve fobia dos carboidratos, achou que se comeu carboidrato você já engordou 10 quilos? Mas na verdade não, tá? Eu quero clarear um pouco na tua cabeça a respeito do papel dos carboidratos dentro do seu corpo e eu quero tirar esse medo seu dos carboidratos também, beleza? Mas vamos lá, a primeira coisa que eu quero que você entenda é que os carbos eles são uma fonte de energia para o seu corpo, tá? Como eu falei, eu sou um pouco escravo da clareza, então vou te dar um exemplo bem simples para você entender. Os carbos eles funcionam para o seu corpo assim como a gasolina funciona para o seu carro, tá? Ele é uma fonte de energia mesmo. A gente tem dois tipos, que são os carbos simples e os carbos complexos. Os carbos simples eles são absorvidos e digeridos de forma mais rápida pelo teu corpo e os carbos complexos eles são absorvidos e digeridos de forma mais lenta pelo seu corpo. Os carbos complexos são os carbos fibrosos, então quando o carboidrato ele tem a fibra ali, ele faz o quê? Ele diminui essa atividade de insulina do teu corpo e você tem uma energia de mais a longo prazo, tá? Você não tem um pico de insulina muito alto no teu corpo. E como a gente já conversou sobre a insulina, que a insulina é o principal hormônio do acúmulo de gordura e a resistência à insulina é um dos principais problemas que a gente vê por aí. Então os carbos complexos agora você já entendeu que eles não são os vilões. Os carbos simples são os vilões, os carbos que vão estimular muito o hormônio da insulina, tá? Mas quais que são os exemplos de carbos complexos? São os carbos, como a gente falou, que são a base da nossa alimentação, desse estilo alimentar que eu estou te apresentando, que são alimentos de verdade. Então, no caso, são as frutas, os tubérculos, como por exemplo batata e abóbora, entre vários outros. Legumes, como por exemplo cenoura, brócolis, entre vários outros. Folhas em geral, entre vários outros também. E os carbos simples não são os naturais, são o quê? Criação do homem, que são os farináceos, pães, massas, bolos, tortas, biscoitos, entre vários outros, açúcar, mel, doce, sobremesas, bebidas adoçadas como refrigerante, suco, aqueles chás, entre uma infinidade maior, tá? Então, como eu falei, o trauma dos carbos, você não precisa ter trauma dos carbos, o que você precisa ter, igual eu te falei, não existe alimento que vai te engordar de forma isolada, tá? Então, se você, por exemplo, gosta de algum tipo desses carboidratos, se você encaixar dentro da flexibilização, pode ficar tranquilo que eles não vão te fazer mal, beleza? O grande problema que a gente enfrenta hoje é que o quê? Com a nossa rotina, com tudo que vem acontecendo no nosso dia a dia, né? Nossa rotina cada vez mais corrida e etc. A gente está cada vez mais nos distanciando dos alimentos complexos, né? Dos carbos complexos e nos aproximando mais dos carbos simples. Então tem até uma frase muito legal que é o quê? Descasque mais e desembale menos, né? E ela é muito real. E também por conta de diversas inverdades, como a gente já falou também, questão de mitos que a gente vê por aí. A gente já te falou também sobre a questão da pirâmide alimentar. A pirâmide alimentar ela está completamente errada. A base da pirâmide alimentar são carbos simples, pães, massas, tortas e etc, tá? E o que eu quero que você entenda é que os carbos eles não são os vilões, tá? A gente não pode julgar uma categoria inteira que é igual aos carbos só por conta de uma parcela dela que é ruim, digamos assim. A mesma coisa das gorduras, a gente julgar uma categoria toda só por conta de gorduras industriais ruins que a gente tem. Beleza? E uma última coisa que eu quero que você entenda, se você falar assim, Léo, eu quero ganhar o máximo de gordura possível, eu quero formar uma bomba calórica, o que eu faço? Você faz um mix de carbos simples com gorduras industriais, isso daí é o segredo para você ganhar o máximo possível de gordura no menor tempo possível, tá? Exemplos disso são o quê? Sorvete, batata frita, pastel, churros, coxinha, é um mix desses dois macros que literalmente vai fazer você acionar o modo super queima. Beleza? Mas o que eu queria que você entendesse dos carbos era basicamente isso, tá? Como eu falei, eu não queria aprofundar muito em termos técnicos, eu não quero que seja uma coisa muito densa, eu quero que você entenda os principais papéis aqui de cada macronutriente no teu corpo, o que eles são positivos, qual que é a diferença entre eles, quais que são os impactos que eles causam dentro do seu corpo, tá?
porque a gente vai começar a aprofundar mais agora na questão dos estilos alimentares e você saber a diferença de cada um é essencial, beleza? Se ficou alguma dúvida ainda, pode ficar tranquilo que nas próximas aulas vai clarear, principalmente quando a gente falar um pouquinho mais sobre a questão das contabilizações também, mas fica tranquilo que, igual eu falei, não é necessário, tá? Mas é uma estratégia poderosa caso você se adapte a ela. E a gente vai começar a falar também nas alimentações, os estilos alimentares que são mais altos em carbo ou que são mais baixos, na cetogênica que é mais rica em gordura. E a gente vai aprofundando cada vez mais, fechou? Tá ficando interessante esse negócio. Nos vemos na próxima aula, valeu!